Eu sou Hélio Afonso Ghisoni Teve. Eu nasci em 27 de junho de 1958 na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, filho de Hélio Cabral Teve e Terezinha Ghisoni Teve. Minha mãe família de origem italiana, Ghisoni, com os meus avós maternos, Celeste Francisco Ghisoni e Maria Tramontin Ghisoni. No lado paterno, Hélio Cabral Teve, com meus avós Ceci Lentz, de família de origem alemã, e o meu pai, meu avô, Raimundo Teve, de origem portuguesa, com um nome de origem hebraica. Eu nasci em Florianópolis, portanto, onde meu pai era coletor federal, mas nós moramos em diversas cidades no interior de Santa Catarina, inicialmente em Guaramirim, próximo a Jaraguá do Sul, Santa Catarina, posteriormente Orleans e posteriormente Tijucas, em Santa Catarina, onde eu realizei o primário e também o início do ginásio, na época chamava-se. Posteriormente, o científico eu fui realizar em Florianópolis mesmo, inicialmente no Estreito e posteriormente no centro, no Colégio Catarinense, um colégio de padres jesuítas, formando em 1975 e prestando vestibular, então, na época, para a medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, tendo sido aprovado e realizado o curso de medicina em Florianópolis no período de 76 a 1982. Nessa época, eu recebi o prêmio de medalha de ouro do curso de medicina por ter tido o melhor índice da faculdade. Com esses dados, eu resolvi fazer residência médica em Curitiba. Então, vim para Curitiba em 1983, aliás, em dezembro de 82, para prestar o concurso no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e fui aprovado, então, para a residência médica em medicina interna, onde estive por 2 anos, 1983 e 1984. Em 1985, eu fiz novo concurso para a residência médica de neurologia. Então, realizei a especialização de neurologia em 1985 e 1986. Nesse período, a minha ideia era retornar para Santa Catarina, porque tinha familiares que trabalhavam nessa área de neurologia e neurocirurgia, e porque a minha família toda é de lá. Entretanto, por questões familiares, eu já estava, tinha namorado em Curitiba e noivo, e também por eu ter recebido um convite de um professor da Universidade Federal do Paraná, o professor Gilberto Minguetti, que na época estava iniciando, já estava com as suas atividades em tomografia computadorizada, o CETAC, Centro de Tomografia Computadorizada aqui de Curitiba. Então eu resolvi aceitar o convite e iniciei a minha atividade profissional em Curitiba no ano de 1987. Inicialmente, então, trabalhando no Centro de Tomografia Computadorizada e posteriormente com consultório mesmo de neurologia no mesmo serviço. Um ano após, eu comecei a trabalhar então com um grupo de neurologia e neurocirurgia coordenado pelo professor Ricardo Ramina, na unidade de ciências neurológicas, na época iniciando ainda no Hospital São Vicente, posteriormente no Hospital da Cruz Vermelha e mais tarde no Hospital das Nações. Finalmente foi criado o Instituto de Neurologia de Curitiba, o INC, no Hospital Ecoville, mas eu apenas iniciei as atividades lá porque depois desse ano eu fui trabalhar novamente no Hospital de Clínicas, mas daí como convidado para ser preceptor da residência de neurologia. Então, com essa atividade no Hospital de Clínicas, como preceptor da residência, eu continuei as atividades lá e iniciei as minhas atividades acadêmicas. Então, inicialmente, além de preceptor da residência, eu entrei para o curso, para pós-graduação, para mestrado, onde cumpri por 2 anos o mestrado sob supervisão do professor Linneu César Werneck, que na época era o chefe do serviço de neurologia. Mais tarde, isso já no ano de 93, eu defendi a dissertação e alguns anos depois continuei com as minhas atividades como médico preceptor da residência de neurologia, mas também prestei concurso para professor assistente de neurologia já no ano de 1989,
e desde então eu venho passando de cargo de professor assistente para professor adjunto e atualmente professor associado de neurologia no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Ao mesmo tempo, no ano de 2003, eu entrei para o programa de pós-graduação, para o doutorado, e terminei as atividades do doutorado no ano de 2003, também com uma tese sob supervisão do professor Lineu César Werneck. Desde essa época, já como professor assistente e depois professor adjunto, eu passei a coordenar o setor de distúrbios de movimento, que é uma área nova da neurologia que trata pessoas com problemas de doença de Parkinson e tremores, por exemplo, e ataxias. Então, fui coordenar esse setor, criando ambulatórios especializados nesses problemas, onde trabalho até agora nessa área de distúrbios de movimento no Hospital de Clínicas. Posteriormente, no mesmo hospital, eu tive outras atividades, além de preceptor da residência de professor. Eu fui também coordenador da comissão de residência do Hospital de Clínicas, da Coreme. Eu também participei da comissão de ética, como membro ad hoc da comissão de ética do hospital. E, posteriormente, tive também cargos no programa de pós-graduação, como coordenador do programa de pós-graduação de Medicina Interna da Universidade Federal do Paraná, até há 2 anos atrás, quando eu completei o meu cargo lá de coordenador da pós-graduação. Posteriormente, eu fui ainda chefe da graduação de neurologia na Faculdade de Medicina, vamos dizer assim, da universidade, e posteriormente fui chefe por 6 anos do Serviço de Neurologia da Universidade Federal do Paraná, no lugar do professor Lineu Werneck, que então se aposentou. Já há uns 15 anos atrás, eu completei as minhas atividades no Centro de Tomografia Computadorizada do professor Minghetti e iniciei uma nova carreira no meu consultório particular na área de neurologia geral e também na área de distúrbios de movimento e particularmente também na área de ataxias, né? Essa área de ataxias é uma área que me deu bastante dividendos acadêmicos, vamos dizer assim, porque nós acabamos estudando uma série de ataxias hereditárias aqui no sul do país, particularmente no estado de Santa Catarina e litoral do Paraná, e tivemos a sorte e também de descobrir uma forma de ataxia espinocerebelar de origem portuguesa, açoriana, que é a ataxia espinocerebelar tipo 3, ou doença de Machado-Joseph, e posteriormente também a ataxia espinocerebelar tipo 10, que é mais de origem indígena. Então, esse é na universidade, é o meu núcleo de pesquisas clínicas em ataxia espinocerebelar. Associadamente a essas atividades de professor e neurologista clínico, eu também atuei na área de neuroimagem, na época no serviço de tomografia computadorizada do CETAC, do professor Gilberto Minghetti, onde trabalhei por mais de 15 anos na tomografia computadorizada do crânio. Mais tarde, participei de várias atividades no Brasil de distúrbios de movimento, com a criação de um núcleo de estudos de distúrbios de movimento, associadamente a alguns colegas de São Paulo e de Belo Horizonte. Dessa atividade de distúrbio de movimento, nós publicamos vários livros, já em torno de 7, 8 livros sobre doença de Parkinson, e também cargos que tive como departamento científico de distúrbios de movimento da Academia Brasileira de Neurologia e também no departamento científico de História da Neurologia na Academia. E desde este ano agora, de dezembro de 2017, eu sou editor da revista do Jornal Brasileiro da Academia Brasileira de Neurologia, que é os Arquivos de Neuropsiquiatria. São 2 editores-chefes, eu sou um deles, o outro colega é de Belo Horizonte e eu aqui de Curitiba, no Paraná. Resumidamente, seriam essas as minhas atividades, vamos dizer assim, profissionais, tanto na área de consultório particular, como neurologista, na área de imagem, que eu não trabalho mais, e na área de hospital de clínica. No hospital de clínica eu poderia acrescentar ainda que, por muitos anos, até agora, eu fui também neurologista consultante do Serviço de Transplante de Medula Óssea, que
é coordenado pelo professor Ricardo Paschini e atendendo pacientes com complicações do transplante de medula óssea. Eu moro em Curitiba já, portanto, há 35 anos, agora em janeiro de 2018 vai completar 35 anos que eu moro aqui em Curitiba, cidade que me acolheu e que recebi inclusive o título de cidadão honorário da Câmara Municipal de Curitiba já há 5 anos atrás. E também é a cidade onde casei, né, com a minha esposa, a senhora Nilza Yumi Kumagai, de família de origem japonesa, de Umuarama. E dessa união nós temos uma filha que chama-se Yasmin Kumagai Teve, atualmente é acadêmica do curso de Direito da Universidade da PUC, aqui de Curitiba. Eu moro, então, aqui em Curitiba há 35 anos e minhas atividades hoje se restringem, então, ao hospital de clínica, no período da manhã, onde tem essas atividades profissionais acadêmicas, tanto de atendimento a pacientes com distúrbios de movimento e também com as aulas do programa da graduação em neurologia e também da pós-graduação. E no período da tarde eu tenho atividades na minha clínica particular, na área de neurologia clínica. Toda a minha família continua residindo em Santa Catarina. Minha mãe mora em Florianópolis, está com 82 anos. Meu pai faleceu há muitos anos atrás, quando eu entrei na faculdade de medicina. E todos os meus irmãos também têm carreira universitária e moram em Florianópolis. Ainda do ponto de vista das atividades profissionais, acadêmicas, dentro da minha área de especialização, que é na área de neurologia e distúrbio de movimento, eu tenho publicado já 12 livros e 100 capítulos escritos de livros de outros colegas, totalizando 100 capítulos. E na parte profissional, artigos científicos publicados em revistas indexadas internacionalmente, né, com índice de impacto. Eu tenho já 325 artigos publicados e mais 125 artigos publicados em revistas não indexadas, totalizando mais de 500 artigos publicados em revistas indexadas e não indexadas. Do ponto de vista de atividades recreativas, eu tenho atividades esportivas, basicamente eu sou um adepto da corrida, faço 10 km por semana, geralmente corro no passeio público, eventualmente no Barigui. Como atividades esportivas, basicamente seria isso. Atividades esportivas ainda, às vezes vou assistir jogos de futebol, meu time é o Clube Atlético Paranaense, às vezes vou na Baixada assistir alguns jogos. E hobbies, uma hobby além de corrida é basicamente leitura. Eu gosto muito de leitura, particularmente de romances policiais. Tenho uma coleção enorme de romances policiais, praticamente todos os livros do Georges Simenon, além de outros livros de autores nacionais, Machado de Assis, e internacionais também, mas voltado nessa área de romance policial principalmente. E claro, aqui no Paraná, em Curitiba, não podia deixar de falar da minha coleção de livros do Dalto Trevisan, que é considerado aí o maior contista do Brasil. Não tenho nenhuma atividade política e basicamente me dedico mais ao atendimento de pacientes e ao ensino e pesquisa na área clínica, né? Na área de clínica neurológica. Como outras atividades profissionais, eu gostaria de incluir a minha participação também na Associação Paranaense de Ciências Neurológicas, da qual fui presidente por 2 oportunidades. Também já fui várias vezes secretário e diretor de assuntos científicos. Também fui editor do boletim da Associação Paranaense, que era o Dendrito. E atualmente também sou membro da Academia Paranaense de Medicina, que tem reuniões periódicas aqui em Curitiba, na Associação Médica do Paraná. Sou membro da Associação Médica do Paraná, do Conselho Regional de Medicina do Paraná, também sou membro do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina e faço parte também da Academia Brasileira de Neurologia, da Movement Disorder Society, que é uma entidade internacional que estuda distúrbios de movimento. Sou membro correspondente também da Academia de Neurologia Americana, American Academy of Neurology, e
faço parte também da World Federation of Neurology como na área de ataxias, né? Todas essas atividades profissionais levam sempre à participação em inúmeros congressos, simpósios, muito frequentemente como palestrantes, tanto a nível estadual, nacional e particularmente também a nível internacional, com algumas aulas que eu tive a possibilidade de dar no Congresso da Academia Americana e no Congresso da Movement Disorder Society e também mais recentemente a nível de América Latina. Essas atividades são extremamente prazerosas porque elas permitem que os profissionais aqui do Paraná, do Brasil, apresentem os seus trabalhos a nível internacional, demonstrando algumas peculiaridades dessas enfermidades neurológicas, particularmente no grupo das ataxias espinocerebelares, que tem alguma delas, como a tipo 10, por exemplo, que é mais prevalente aqui no estado do sul do Brasil. Então, frequentemente, a gente apresenta esses dados a nível internacional. Outras atividades profissionais são mais atividades familiares, de lazer, com a família, com a minha filha, com a minha esposa, completando todas essas atividades profissionais que eu já comentei.